Você já ouviu falar no tetrafármaco? O tetrafármaco era um remédio que continha 4 ingredientes importantes na cura. Isso na Grécia Antiga. E um filósofo extraordinário chamado Epicuro, ele pegou essa ideia do tetrafármaco e criou o que seriam os 4 remédios essenciais para curar a alma. Interessante, né? O primeiro deles é não ter medo de Deus. Na época dele, dos deuses. O segundo é acreditar que a felicidade é possível. O terceiro é não ter medo do sofrimento. E o quarto, não temer a morte. Segundo Epicuro, esse tetrafármaco aplicado na alma vai garantir que a gente tenha uma vida equilibrada. Isso não vai evitar que não tenhamos momentos de inquietude, momentos de tristeza, momentos de alegria, inquietudes, não. Mas segundo ele, esse remédio, esse tetrafármaco, vai suavizar muito os picos de emoções. Vai permitir que a gente tenha uma vida mais tranquila. Isso não quer dizer que é uma vida insolsa, sem emoções, não. Mas uma vida balanceada. E ele diz uma coisa também interessante. Ele diz que a gente tem desejos necessários e tem desejos desnecessários. Nossa, isso é tão moderno. Porque desejo é natural, né? O desejo é como se fosse uma catapulta que nos impulsiona de dentro para fora. Porque se você não deseja, você não age. Você não tem motivação para agir. Agora, o que seriam os desejos necessários e naturais? Desejo de comer, né? De se satisfazer, o desejo de tomar banho, o desejo de sentir um aroma diferenciado, o desejo sexual. São desejos naturais, necessários. O desejo de, ao ver, ser estimulado, ver alguma coisa bonita. Eu gostaria de ter aquilo. São desejos naturais e necessários, desde que não tenhamos o impulso do acúmulo. E você tem os desejos artificiais, desnecessários. É incrível como isso é moderno, porque hoje em dia nós criamos, até para beneficiar o consumo, que foi a base na Revolução Industrial, da possibilidade de um enriquecimento coletivo, que a gente viu que não aconteceu, ao contrário, nós criamos abismos sociais, diferenças profundas, econômicas, mas a base era o consumo, né? E é. O que são os desejos artificiais? Você é bombardeado pela propaganda, compre isso, compre aquilo, veja aquilo, e é apresentado de uma maneira glamourosa, uma forma específica de atiçar os seus sentidos, de criar um desejo artificial. Ora, ao criar esse desejo artificial,
você cria falsas necessidades. Ai, se eu não comprar aquela blusa, eu vou ficar doente, eu quero ela. Você não tem dezenas de blusas. Você não está imune disso, eu não estou, ninguém está. O desejo artificial hoje é criado, existe uma regência de criatividade das agências de publicidade para que você tenha vontade de adquirir uma coisa que você não precisa. Um desejo artificial. E acaba virando para você uma falsa necessidade. Você vê algo supérfluo que você poderia perfeitamente ser feliz sem ele. Mas começa a ser um problema. Que pena que eu não tenho o dinheiro para comprar. Então você começa a criar dentro de você tem um processo muito sério, que é o seguinte: se eu não tenho, eu não sou. Olha, você começa a dar prioridade a ter e não a ser. Por quê? Porque numa sociedade em que você tem valor, tem destaque, que você tem muita coisa, não ter tanta coisa automaticamente faz com que a gente se sinta menor. E nós estamos na beira de dar um salto importantíssimo, que é sair do que dizia Descartes, com todo respeito a ele, pois ele foi um filósofo muito importante, aliás, o criador do pensamento moderno, né? Do francesismo cartesiano. Não é penso, logo existo. É sinto, logo sou. Esse vai ser o grande salto do nosso posicionamento perante nós mesmos, perante o outro, perante a vida. Você vai, com isso, encontrar diálogo com pessoas que tenham menos coisas que você, menos cultura que você. Vai facilitar você olhar o outro e enxergar ele. Não pelo que ele tem, mas pelo que ele é. Isso é um salto de qualidade muito grande. Veja, não ter medo de Deus, que maravilha, né? Porque se eu tenho tanto medo de Deus, eu não tenho condição de amar a Deus, de sentir Ele íntimo dentro de mim e nem me sentir una com Deus. Tenho medo dele. Se eu não acredito que a felicidade é possível, ora, eu não vou buscá-la. E mesmo que ela chegue, eu não vou saber vivenciá-la. Se eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de viver. E se eu tenho medo de viver, eu temo mais a vida do que a amo. Eu não desfruto. Não é? Pensa nisso. O tetrafármaco de Epicuro, esse remédio da alma, a gente deve tomar pelo menos uma dosezinha dele, se não diária, uma vez por semana, uma vez por mês, mas não deixe de tomar.